As três principais teses contra a desclassificação indevida. Se é licitante, participa de licitações, então você deve ter já passado por situações como desclassificação indevida. Se não passou, vai passar, é só uma questão de tempo. Infelizmente é assim. Eu sou o professor Adiel, sou advogado, sócio do escritório FJR. Dou as boas-vindas a você aqui no nosso canal, falando sobre licitações na prática, dando dicas e orientações voltadas, sobretudo, para o empresário, mas também muitos se aproveitam, pelo que eu tenho percebido, também para a administração pública. Se você gosta de temas como esse, abaixo aí, dê o seu like, inscreva-se no canal para receber novos vídeos, né, sempre que eles saírem. Muito bem, nós temos aqui a ideia de trazer três teses principais, assim, mais recorrentes sobre a desclassificação indevida. Devo dizer que quando escrevi esse artigo, ainda estávamos sobre a égide da Lei 8.666, né? Escrevi sobre esse tema em julho de 2020. E lá já trazia acumulada uma certa experiência. Talvez hoje você possa contribuir escrevendo aqui nos comentários quais são as razões ou teses que você utiliza no seu dia a dia para as desclassificações que você, empresário, enfrenta, não é? Muito bem. A primeira que eu gostaria de destacar é que o licitante não pode ser excluído de forma automática, tá? O que é que acontece? Nós temos um certo, vamos dizer assim, um mau costume, né? De que os licitantes acabam sendo excluídos de maneira automática. Digamos assim, tem uma penalidade e aí exclui o licitante, sem dar a ele a oportunidade de se falar. Eventualmente tem uma suspeita sobre, no CICAF, por exemplo, de que aquela empresa não estaria apta a participar porque ela faz parte de um grupo econômico, né? E aí também não deixa a oportunidade da empresa falar. Mas o que eu tenho visto hoje, né, que é a tal das ocorrências impeditivas indiretas, né? Mas o que eu tenho visto hoje com certa frequência é muito mais a desclassificação pelo preço ser ine... até me travei a palavra aqui, mas o preço ser muito pequeno, né? E aí acaba sendo que ele dizer que a sua proposta não vale, não vai ser possível ganhar a licitação com aquele valor tão pequeno, né? Então, nesses casos, em todos esses casos que eu citei, nós temos a jurisprudência do TCU dizendo que deve ser, obviamente, trazida a oportunidade do contraditório, a oportunidade de falar a respeito do tema, porque muitas vezes a situação não é assim tão automática, né? Então, é dessa maneira. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é que o lucro zero também não é razão para a desclassificação. Na fase de propostas, nós temos muitas empresas que acabam colocando, sobretudo em prestação de serviços, né, que muitas vezes existe mais de uma forma de remuneração, como por exemplo, prestação de serviço de terceirização, que existe ali uma margem de lucro, uma margem de administração, e muitas vezes as empresas, para ter mais competitividade, acabam reduzindo ali a sua margem de lucro. Mas nós não podemos entender que a proposta seria inexequível, né? Por quê? Porque é, pode ser que eventualmente a empresa se consiga se manter aquele contrato sem necessariamente dispor de margem de lucro, mas apenas trazendo um novo contrato, uma nova taxa de administração para que ele possa pagar seus funcionários, ter mais uma quantidade de contratos. Tudo isso daí faz parte da estratégia comercial da empresa. Muitas empresas também fazem isso para poder entrar em determinados mercados ou assumir contratos maiores, o que vai fazer com que ela, dentro da sua própria organização, empresas podem se organizar e trazer mais eficiência, né? Com um contrato maior, elas decidem ali fazer uma estratégia comercial nesse sentido.
Contudo, se eventualmente houver, né, como dissemos, uma, uma desconfiança em relação à inexecuibilidade da proposta, daí a palavra que eu esqueci há pouco, né? A administração pública deve, como dissemos na parte primeira, chamar para que ele possa se defender. Muito bem. Segundo, terceiro, né? Nós temos a proibição de exigências não previstas em lei ou não justificadas de maneira técnica, né? Então, a experiência que eu trouxe quando escrevi sobre isso foi em uma atuação nos tribunais de contas, a gente verificar que a empresa abertamente disse que teve uma péssima experiência com empresas no passado e acabou direcionando aquela licitação para a empresa que ela mais gostava, né? Ou seja, ela era uma fã da empresa, né? Eu sou fã daquela empresa, eu era louco para que eles assumissem esse contrato, acabou direcionando a licitação nesse sentido. Então, as exigências técnicas, né? Eu lembro quando eu comecei a estudar licitação, um dos livros mais importantes foi Licitações para Leigos, né? Aqueles conjuntos de livros para leigos, eu não sei se você conhece, é meio amarelinho, não me lembro agora a editora, mas ali se falava sobre um exemplo muito interessante de uma impressora, né? Em que o autor do livro fez uma consulta para a empresa que disse que não iria participar porque o edital pedia que a impressora em questão tivesse um botão de ligar e desligar do lado esquerdo. E as impressoras dele, se eu não me engano, só tinham do lado direito. E isso, né, retirando vários licitantes, direcionando a licitação sem que houvesse qualquer justificativa para essa exigência, né? Não sei se o espaço seria muito pequeno, que fosse, mas no final se descobriu que, na verdade, estava só direcionando mesmo a licitação para uma empresa indevidamente. Então, isso daí é uma proibição que deve ser levada em consideração, né? Essas exigências técnicas, nós temos aí a ideia de que devem ser todas justificadas no edital. Bom, terminei os três, mas acho que vale a pena voltar para fazer a citação das referências, né? Em relação a licitante não poder ser excluída de forma automática, especificamente sobre ocorrências impeditivas indiretas, nós temos o Acórdão 534/2020 da Primeira Câmara. Se você precisar de outro acórdão específico sobre a desclassificação automática por inexecuibilidade da proposta, você pode falar comigo, tá? Meus contatos estão aí abaixo e a gente conversa sobre esse tema. Mas a primeiro é esse, o primeiro acórdão que vale a pena você utilizar. Lucro zero, né? Também nós temos aqui o acordo 325/2007. Aqui não tem uma informação, infelizmente, sobre qual foi o colegiado. Mas aí, se você precisar também, você me fala, eu comento aí abaixo que eu coloco para você. Né? E no item 3, que é proibições das exigências não previstas em lei, ou falta de justificativa, o acórdão 1101/2020 do plenário do Tribunal de Contas. Então, cada uma dessas teses tem ali a sua referência, a sua base jurídica na jurisprudência do Tribunal de Contas. E, obviamente, depois de 2020, nós tivemos a nova lei de licitações que evita, né, boa parte desse tipo de caso através dos seus próprios artigos. No entanto, o que eu tenho percebido é que esses maus costumes continuam, não é? Eu até achava que com a lei tão organizadinha, admitindo tanta jurisprudência do TCU, eu não ia ter mais trabalho. Mas o que acontece é que está tendo muito trabalho assim e nós estamos tendo que enfrentar coisas que são óbvias, né? São ditas na própria legislação, tá bom? Então, se você quiser que a gente fale mais sobre esse tema, escreva aí nos comentários, a gente pode trazer uma versão segunda aí, esse tema é bem legal. Teses contra a desclassificação indevida. Ok, pessoal? Um abraço, Deus abençoe, se inscreva no canal, dê um like aí e até a próxima.